Irmãos, nós estamos numa situação bem complicada na nossa nação. Eu não sei como você interpreta isso, mas eu interpreto como um juízo de Deus. Deus está trazendo juízo sobre a nação brasileira. E talvez você pergunta, espera um pouquinho, Pastor Edson, que Deus é esse? Nós acabamos de cantar aqui, tem algumas canções que em momentos elas são boas, em outros momentos não. Nós cantamos aqui, ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que ouve as minhas... Realmente Deus faz isso. Mas não se esqueça que Deus colocou alguns princípios na palavra, de que se nós nos afastarmos dele, nós sofreremos as consequências. Irmãos, a palavra de Deus está repleta de orientações para não nos afastarmos de Deus. A palavra de Deus fala para nós não servirmos outros deuses. A palavra de Deus diz que se nós desobedecermos a palavra, as consequências virão. Irmãos, e a nação brasileira é uma nação que tem apostatado, se afastado de Deus. O espiritismo, a superstição, a idolatria, igreja saindo da palavra de Deus, essa situação provoca uma ação de Deus. E a ação de Deus é amorosa, por mais que ela doa. O pai que ama o filho corrige. A nação brasileira, além de estar metida espiritualmente em idolatria, em macumbaria, em superstições, afastada de Deus, em desobediência à palavra, isso são somente fatores espirituais. Mas se você olhar em outras áreas também, a área de pecado, de imoralidade, de corrupção, as drogas. Irmãos, Deus está olhando isso. Burro, aquele que acha que Deus não vê. Esconde das pessoas, mas não esconde de Deus. Agora, Deus ama. E sabe o que Deus faz? Mexe. Nós vamos ver um texto na palavra de Deus hoje, que eu já preguei diversas vezes, vou continuar pregando nesse texto, e quando eu falo aos pastores mobilizando para os 40 dias de jejum e oração, basicamente é o texto que eu mais utilizo, porque é o texto que mostra o povo de Israel se afastando de Deus, e se afastou de uma forma tal que Deus então agiu. E Deus tem as suas formas de agir. Deus sabe como age. É impressionante você olhar que há 3 anos atrás, a nossa economia, o Brasil estava sendo cotado como uma das melhores potências do mundo, uma das melhores economias do mundo, estava tudo bonitinho. Como é que está hoje? Deus mexendo. O povo de Israel, e é interessante como Deus mexe na economia, o povo de Israel se afastou de Deus e naquela ocasião Deus usou o profeta Joel. Abre a tua Bíblia em Joel. Joel capítulo 1. É um livro bem interessante. E é um livro que mostra o juízo, mas mostra a misericórdia. Diga amém. Mostra a misericórdia de Deus. Se você está andando longe de Deus,
É melhor se voltar ao Senhor. Joel capítulo 1 diz assim a palavra. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Interessante que Deus está dizendo aqui, olha, o povo se afastou, e vai acontecer algo aqui, que vocês devem narrar aos seus filhos, aos seus netos e bisnetos. Por quê? Para que o povo aprenda a sempre estar debaixo do cuidado. Irmãos, Deus é Deus, e Deus não criou a gente para viver como um bando de animais. Não, Ele quer que sejamos seus filhos, vivermos debaixo das orientações, e aí nós vamos ter uma vida abençoada. Então Deus fez esta obra toda de juízo sobre Israel, para que os descendentes aprendessem a não sair de debaixo da mão de Deus. E aí ele conta qual foi o problema, verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, o destruidor. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um bando de gafanhotos, e mais para frente um pouquinho os irmãos vão ver que Deus chama esses gafanhotos do seu exército. É impressionante isso. O exército de Deus formado de gafanhotos. E tem alguns irmãos que falam, você é do exército de Deus? Eu sou. Então, um gafanhoto. E Deus mandou em ordem. Veio o primeiro e comeu a folhagem. Ficou os talinhos. Aí veio o segundo, a segunda companhia do exército de Deus. Comeu o talinho. Aí veio a outra raspa. Não sobrou absolutamente nada. Deus mexeu na economia do povo de Israel. A economia de Israel era basicamente a agricultura e pecuária. Na agricultura, eles tinham o quê? Plantação de muito vinho, plantação de trigo, figos e o gado. O gado, não só bois e vacas, cavalos, mas também muita ovelha, muito cordeiro. Gente, e aí os animaizinhos iam comer a grama. Cadê a grama? Começaram a emagrecer, o povo já não tinha mais nada, e aí então Deus chega e começa a dar a sua exortação. Verso 5: ébrios, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do moço, porque ele está tirado da vossa boca. Não tinha nem vinho para a turma beber. Verso 6: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Esse povo são os gafanhotos. Os seus dentes são dentes de leão. Ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide, da videira, uma assolação. Destroçou a figueira. Tirou a casca, que lançou por terra os seus sarmentos, se fizeram brancos. Lamenta, como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Gente, não tinha mais alimento. E agora no verso 9 ele mostra que até o culto a Deus no templo foi prejudicado. Olha lá, verso 9: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam.
Verso 11: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Irmãos, uma situação de miséria, de seca, que prejudicou os animais, os homens, toda a plantação. Juízo de Deus sobre o povo de Israel. Mas aí vem o verso 13. Deus fala: olha, comecem a se voltar para mim. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, pranteai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Deus está dizendo para os sacerdotes: olha, sacerdotes, é hora de humilhação. E aí no versículo 14, Deus dá a primeira dica para vir a solução. Você quer ver o Brasil abençoado? Amém? Então, aqui a dica, verso 14. Promulgai, quer dizer, proclamai, verso 14, um santo jejum. Vai dando amém aí. Convocai uma assembleia solene. Os sacerdotes, a função deles era chamar o povo para se voltar a Deus. E eu, como sacerdote de Deus, estou clamando à nossa igreja se voltar para Deus, para consertar essa nação. Todos os moradores da terra, verso 14, convocai-os para a casa do Senhor e clamem ao Senhor. Verso 15, que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Verso 16, não está destruído o mantimento, a casa de Deus perdeu a alegria, a semente mirrou. Verso 18, o gado está gemendo, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem mais pasto, os rebanhos estão morrendo. A ti, Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais bramam, suspiram por ti. Sabe o que Deus fez aqui, gente? Deus mexeu na economia. Você sabe o melhor jeito de voltar para Deus? É quando você chega em casa, não tem o que comer. É quando você chegar em casa, não tem o que vestir. Nós que somos pais, chegar em casa, ver o nosso filho chorando e não ter um pedaço de pão, nem leite para dar para a criança. Irmãos, graças a Deus nós não chegamos a esse ponto aqui no Brasil, apesar de que há lugares no Brasil que tem gente passando fome. Uma situação terrível. Capítulo 2. Deus dá outra dica. Você quer ver o Brasil abençoado? A primeira foi jejum. Convoca todo mundo para o jejum. Clamem ao Senhor. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Irmãos, o dia do Senhor está próximo. Quando começa esta situação, se você... Eu tenho orado muito por isso e pedido, Deus, dá sabedoria, dá discernimento. É interessante, Deus começa mexendo na economia. Aí, por causa disso, toda crise é oportunidade para um avivamento. Aí, Deus responde a oração, Deus manda o avivamento. Daqui a pouco nós vamos ver a promessa do derramar do Espírito Santo. E se você pensar bem, esse avivamento que Deus vai mandar é o último.
É a preparação da noiva de Cristo para as bodas do Cordeiro. Deus está mexendo para mandar um avivamento. Diga amém. Amém. E aí, aqui vem o exército de Deus. À frente dele, verso 3, capítulo 2, 3, vai um fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Aqui Deus está falando desses gafanhotos. Impressionante como Deus é. Você já pensou como Deus é sábio? E Deus tem um senso de humor. Se eu perguntasse para você, o que você faria para mandar uma seca sobre uma terra para mexer na economia? Talvez você ia fazer um montão de, botar gasolina lá e meter fogo. Não, Deus manda o exército de gafanhotos. Mas olha só, a sua aparência, verso 4, é como de cavalos e como cavaleiros que correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Olha o verso 8, os gafanhotos têm mais ordem que nós, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Eu fico pensando, irmãos, como Deus é sábio. Se os gafanhotos não forem orientados por Deus, talvez eles comam aqui uma árvore, ou ali outra, ali uma planta, coisa assim. Mas esse exército de Deus vem em ordem, em marcha, queimando tudo, comendo tudo. Como diz a palavra, na frente era um jardim do Éden. Olha atrás, uma seca terrível. Deus mexeu. E agora vem a outra. Irmãos, é impressionante como Deus equilibra a mão dele agindo com o próprio chamado dele para restauração. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que o Senhor diz no verso 12, irmãos? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Primeira coisa é uma conversão, tem que se voltar para Deus. Irmãos, a hora que a gente vê a situação terrível da nossa nação, nós temos que nos voltar para Deus. Irmãos, esse voltar para Deus não é falar, pastor Edson, sou membro da primeira igreja batista, não é isso não. O gafanhoto não vai pedir, mostra tua carteirinha da igreja aí. Não, o gafanhoto vem e vai comendo tudo. Irmãos, quando a Bíblia chama por uma conversão, é por uma volta sem situações, é por uma volta radical para Deus, é por uma volta para Deus, dizendo: Senhor, só o Senhor é a saída, e eu me rendo, eu me humilho, e eu me entrego em tuas mãos. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E ele diz: convertei-vos com a metade do vosso coração.
Como é que é essa conversão, irmãos? De todo o vosso coração. É virar um fanático. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Irmãos, é interessante. Eu acabo dando risada também, mas é tanta piada que o pessoal está fazendo. E você tem que olhar isso também. Quando o povo perde o respeito aos líderes, a coisa está complicada. Nós perdemos o respeito, irmãos, isso é horrível. Nós perdemos o respeito a uma instituição que é importante para a nação, a presidência da República. Nós perdemos o respeito. Então solta um montão de piadinha para lá, piadinha para cá. Irmãos, é hora da gente chorar e não dar risada de piadinha. É hora da gente olhar que a nação brasileira está debaixo de um juízo de Deus. É hora de chorar, prantear, se converter com jejum, voltando-se ao Senhor. E aí no verso 13, acontece que uma das demonstrações do Antigo Testamento dos judeus, quando havia uma situação assim terrível, eles costumavam rasgar as vestes, e quando eles queriam mostrar para Deus uma situação de humilhação, eles se vestiam de pano de saco, que seria a veste mais humilhante que tem, e jogavam terra na cabeça. Era um costume que eles tinham de demonstrar. Senhor, rasga a veste. Você vai ver diversas vezes quando você lê a Bíblia, o sujeito rasgou as vestes. Mas olha o que Deus está falando aqui. Porque acho que eles começaram a rasgar a roupa. A hora que eles viram, os gafanhotos vieram, comeram tudo, eles tiveram discernimento. Isso aqui é um juízo de Deus contra nós. E aí, como bons judeus, vamos rasgar a roupa aqui. Vamos mostrar a Deus que nós estamos humilhados. E olha o que Deus diz no verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não quero manifestações exteriores. Eu não quero que você faça uma cara lambida e põe a mão juntinha aqui e fala aleluia. Não é isso que Deus quer, não. Deus não está olhando para a atitude exterior, mas Deus está olhando para o coração. Irmão, você pode fazer cara de crente para Deus, não vai adiantar, viu? Apesar que eu não sei como é que é a cara de crente. Você sabe? Mas você pode, irmãos. Eu percebi uma coisa. Esse negócio de levantar a mão, há um tempo atrás, nós pastores lutávamos para os irmãos levantar a mão na hora do louvor. Eu lembro, eu falava aqui às vezes, irmão, levanta a mão na hora do louvor. E a turma, os batistão, né? Quando eu falava então bate palma, era uma blasfêmia. Naquela época era bem difícil. Hoje eu estou querendo ensinar a igreja a levantar a mão na hora certa. Porque a gente acabou acostumando com religiosidade. Tem muito irmão que levanta a mão no embalo da música. Me lembro uma vez aqui na igreja fomos cantar uma música do Barnabé. Lembra do Barnabé? É uma música que não é nada de louvor a Deus, mas é uma boa música que é de instrução bíblica. Não fica bem a gente passar bem, o outro carestia. É uma música social. Ainda mais quando não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Olha aí. Vendeu o homem tudo que tinha e repartiu. É uma obra social, que é boa a música. Mas o estribilho diz: era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então, tinha irmão que na hora do estribilho, e ainda fechava o olho, era seu nome.
Mas foi no embalo. Irmão, o povo lá começou a rasgar a veste. Vamos rasgar que Deus vai ouvir. Aí Deus falou, não rasga a veste não. Sabe o que precisa rasgar? É o coração, é abrir o coração, ver o que está lá dentro, se arrepender, se humilhar e se voltar para Deus. É o que o verso diz, irmãos, olha lá. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Verso 13, capítulo 2. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Uau! Ninguém falou amém. Eu vou ler de novo. Peraí. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é o quê? Olha lá, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Oh, glória! Esse é o nosso Deus. Quem sabe Ele não vai se voltar, se arrepender e deixar após si uma bênção, uma oferta. E olha o verso 15, outra convocação de Deus. Tocai a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos e os que mamam, sai o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Irmãos, é uma convocação para todo mundo se voltar a Deus. Irmãos, nessa situação que o Brasil está passando, irmãos, se a igreja de Cristo não se levantar, pode esperar que o juízo vai aumentar. Porque parece que nós não estamos sentindo na pele ainda. Enquanto estivermos fazendo piadinha, enquanto estivermos aí só com brincadeira, enquanto estivermos simplesmente tomando partido de um lado ou de outro, achando que isso aí vai resolver, irmãos, enquanto não nos voltarmos para Deus. Que interessante. Aqui está dizendo que Ele é misericordioso, tardio em irar-se, rico em perdoar. Você vai falar, peraí, essa descrição de Deus não bate, não confere com o exército de gafanhoto. Mas sabe o que é isso? É que Deus, para mostrar que Ele é misericordioso, compassível, tardio em irar-se, Ele precisa primeiro mostrar onde está o problema, enviar o problema até que o povo se volte e experimente esta misericórdia e compaixão de Deus. E aí você continua vendo. Deus convoca. Verso 18, então o Senhor respondeu. Olha o verso 19. Ele compadeceu-se. Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém? E olha agora o verso 28. E acontecerá depois de toda esta situação, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém? Sabe o que acontece? Situações como essa são sinais de avivamento espiritual, irmãos. São sinais de avivamento. E se você olhar a história de Israel, é um ciclo vicioso. Estão com Deus, tudo em paz. Aí começa a apostasia. Começa o afastamento. Aí Deus manda o gafanhoto. Vem a crise. Com a crise o pessoal se arrepende, se humilha, se volta ao Senhor.
Deus corrige as coisas e manda um avivamento espiritual. E se não cuidarmos, daqui uma geração talvez voltará de novo esta miséria. Eu estou dizendo tudo isso olhando o profeta Joel, para dizer que a única solução para o Brasil é a igreja. É a igreja a partir do momento que a igreja entende, tem discernimento do que está acontecendo na nação. Entendeu, irmãos? Então, se você pensar bem, os gafanhotos que Deus está mandando são políticos, estão roubando, corrompendo o povo, os irmãos não têm ideia do que a corrupção tira o pão da mesa. É questão lógica, irmão. Pega o dinheiro que deveria ser usado aqui e rouba, separa. Começa a prejudicar aqui e de repente vem o estouro. Então Deus está usando essa situação. Então hoje é um dia de muita oração. Eu sei que vocês estão curiosos, eu também estou curioso. Eu quero ver qual vai ser o desfecho desta situação. Mas isto cria uma instabilidade, irmãos, na nossa economia. Os irmãos lembram quando Lula foi levado numa ação coercitiva da Polícia Federal? A bolsa de valores subiu e o dólar caiu. Impressionante. Ele não foi preso, não foi preso, ele foi levado quer dizer, por força para dar o depoimento. Só isso. Imagine o quanto a economia está ligada ao governo. E se o governo não for sério, explode. Agora, imagine na mesma proporção um governo temente a Deus. Imagine. Eu sei que a maioria de vocês vai estar olhando hoje a votação. E vale a pena olhar. Eu vou te pedir para, quando você olhar, prestar atenção numa coisa. Na parede atrás da mesa da presidência da Câmara dos Deputados, tem um crucifixo pendurado lá. Num certo sentido, eu gosto de ver aquele crucifixo lá. Eu vou explicar por quê. Aquilo mostra que, pelo menos, esta nação crê que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque está lá. Por que não está lá uma boneca da Aparecida? Por que não está lá um Ogum, um Oxum, sei lá o que, da Macumba? O fato de estar lá, eu não concordo com a idolatria, é um ídolo, mas está dizendo o quê? Que esta nação ainda respeita um Deus e crê que Jesus Cristo é o Salvador. Isso está lá. Outra coisa, quando o presidente da Câmara abre a sessão, ele se levanta e fala: em nome de Deus, eu declaro aberto. Interessante, em nome de Deus. Só tem uma coisa: aquele crucifixo está lá e não diz nada. Acho que eles até esqueceram que tem um crucifixo lá. Se eu fosse um deputado, fosse discursar nisso aí agora, eu ia começar dizendo isso: presidente e deputados, olhem esse crucifixo aqui. É enfeite ou é uma realidade na tua vida? Por isso que eu não sou deputado. Eu ia lá pregar o evangelho, ia abrir a Bíblia, já começar a pregar, não ia defender ele, eu ia pregar.
Porque o que está acontecendo, o afastamento de Deus é tal que perderam o respeito. Então Deus faz o quê? Gafanhoto. A hora que você sente no bolso, irmãos, nós estamos sentindo. Não foi no começo do culto que o irmão pediu oração, porque a firma do irmão quebrou. Irmão, eu conheço muitos que vêm falar comigo, pastor. Alguns empresários aqui da nossa igreja têm vindo, pastor Edson. O negócio está sério, está difícil. Claro, o gafanhoto está aí. Então é hora de uma volta para Deus. Amém? Agora, tem que começar com quem esse negócio de voltar para Deus? Com quem? Não vem aqui dizer, é a Dilma que tem que voltar, é o Lula, é não sei quem que tem que voltar para Deus. Não. Sou eu. Eu tenho que rasgar hoje, não minhas vestes, não fazer cara de crente, não. Eu tenho que dizer para Deus, o problema está em mim. Eu quero me voltar ao Senhor, eu quero me converter ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou jejuar, eu vou chorar, eu vou clamar, vou me humilhar e vou pedir ao Senhor, Deus, salva a nação brasileira, começa em mim. Porque, irmãos, se a igreja fizer isso, nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Imagine a igreja de Cristo vivendo, como diz a palavra, cada crente crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cada crente vivendo uma vida santa. Cada crente cheio, revestido do poder do Espírito Santo. Irmãos, nós mudamos esta nação. Agora o problema, irmãos, é que hoje nós estamos assim, acostumados. Está tudo bem. Agora, eu estou dando um aviso de prevenção. Se nós não nos voltarmos para Deus, Deus tem o seu jeito de nos fazer voltar para Ele. E aí vamos esperar. Você fala, mas que Deus é esse? É o Deus amoroso. É teu Pai. E o Pai que ama. Irmãos, eu amo meus filhos, eu cuido deles, eu os protejo, eu quero o melhor para eles. Mas quando precisa, varinha. Hoje não mais, porque meu filho mais novo está com 27 anos, vai casar daqui, incrível, vai casar daqui 2 meses. Mas quando era pequenininho e eu dava varinha, é porque eu não amava? Não, é exatamente o oposto, porque eu amo. O pai que não ama não corrige. E Deus ama, diga amém. E o jeito de Deus demonstrar amor, ele fala primeiro, meu filho, volta para mim. Você não volta, ele dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, até você voltar. E Deus está dando uma mexidona na nossa nação. O que eu queria convocar os irmãos, vamos nos unir, irmãos, para mudar o Brasil? Amém? Você fala, mas pastor Edson, quem sou eu? Você é parte de um pelotão de Deus, que se estiver na mão do Senhor para valer, Ele fará um grande milagre. Amém?